Irmãos, estivemos aí alguns dias preocupados com essa mensagem. O tema é coração endurecido. E é um tema, eu creio que muito delicado de se pregar, irmãos. Eu gostaria que a igreja entendesse e compreendesse como que está o seu coração. Talvez muitos de nós que estamos aqui esta noite não entendemos a profundidade ou o que nós devemos, o valor que nós devemos dar para o nosso coração, a importância que nós devemos dar para o nosso coração, o nosso sentimento. Essa pecinha aqui, ela carrega muitas coisas dentro de si, e foi me dado esse tema aqui em termos. A segunda, terça, quarta veio um tema, e esta noite é o coração endurecido. Talvez há muito tempo você já está ainda com o coração endurecido, e esse tema foi me dado. Irmãos, nós estamos lendo esse livro aqui, a Transformação Sobrenatural, do pastor Guilherme Maldonado. Troque o seu coração pelo coração de Deus. É este livro que nós estamos lendo. Baseado neste livro aqui e baseado na Bíblia Sagrada, é que nós tiramos esse seminário aqui, irmãos. Baseado neste livro e na Bíblia Sagrada, que nós tiremos então esse seminário. Nós nos juntemos então e reunimos. Então, foi dito, irmãos, que nós carecíamos de realizar um seminário do nosso coração. Porque em nós mesmos, pastores, obreiros, carecemos de ser mudados. Nós precisamos ser mudados. Nós carecemos de ser mudados. Ninguém aqui é super-homem, como já foi dito aqui, nem super-mulher. Todos nós entristecemos, todos nós choramos, todos nós nos magoamos, todos nós muitas vezes nos exaltamos, todos nós nos ensoberbecemos, todos nós nos orgulhamos, todos nós. A Bíblia diz que existe um tempo para todas as coisas. E talvez esse tempo de você se orgulhar, de se exaltar, seja pouco, irmãos. Não seja para o resto da tua vida. Não seja aquele tempo de você passar ou puxar o tapete do seu irmão, aquele orgulho, aquela soberba, aquela exaltação, que ela não venha a chegar até o ponto de você puxar o tapete do seu irmão. E o teu irmão vai ficar com o coração endurecido por muito tempo, porque você puxou o tapete dele. Eu anotei muitas coisas aqui, até nem sei por onde começar, irmãos. Eu fui só escrevendo aqui. Estava comentando com a pastora Silmar, com mais alguns aí. Hoje eu fui lá na casa dela, tomar um cafezinho, conversar um pouquinho. Fui na Carisma, conversar um pouquinho com o pastor Rodrigo. E com alguns eu fui na casa colher um pouco mais de informação. E é muito gostoso quando a gente colhe informação. É muito gostoso quando a gente colhe informações assim. Eu fiquei até as 3h30, 4 horas mais ou menos. Pegava às 6h30 da manhã, ia para o serviço. Dormia 2, 3 horas só. Mas em cima disso aqui, irmãos, e foi para uma boa coisa, e é para uma boa coisa. E eu gostaria que a igreja também fosse assim, irmãos. Não orasse somente por uma porta aberta, irmãos. Não orasse somente por uma namorada ou por um namorado na igreja, fizesse campanha para isso aí, irmãos. Às vezes, cabelo no chão, barba, arranho para a boca, né? Por causa de uma namorada, por causa de um namorado, por causa de uma porta que está fechada, mas pela palavra de Deus é a mínima coisa, pelo amor de uma pessoa é a mínima coisa, irmãos. Evangelho de João 3,16, nós sabemos de cor, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que entregou seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Livro de primeira epístola de João, capítulo 3, verso 16, é quase a mesma coisa. Nisto nós conhecemos a Jesus, a Deus, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, João, ele joga essa responsabilidade para mim e para você.
Ele trata eu e você de uma maneira certa, de uma maneira igual. Irmãos, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O pecador, o que está lá na cadeia, é nosso irmão. Ele não segue os mesmos princípios, ele não segue as mesmas doutrinas, mas é o nosso irmão. Ele é o nosso irmão. Vidas que estão lá no hospital, na UTI, são nossos irmãos, e nós devemos dar a nossa vida por eles. Não se matar, irmãos, mas ter um tempinho na casa, 3, 4 horas na madruga, levantar, jejuar, orar por ele, orar por essa pessoa. Não deixar que nada cresça dentro do nosso coração. Não deixar que nada venha ocupar espaço aonde que é o espaço de Deus em nosso coração. Não deixe, irmãos, esse espaço que há no teu coração é o espaço de Deus, é um lugarzinho de Deus. Ontem foi pregado sobre a ofensa, um coração ofendido, tantas picuinhas que nos ofendem, irmãos, tantas palavrinhas que nos ofendem. É um casal, irmãos, que é ofendido por pequenas coisas, é ou não é? O camarada chega na casa, trabalhou 8, 12 horas, chega na casa, às vezes a casa não está como ele queria que tivesse, às vezes é a louça, a cozinha inteira, às vezes o sofá, a cama ainda não está arrumada, a esposa aquela hora está levantando. Ou ao contrário, irmãos, o camarada já chega e já chega chutando tudo, mas tudo que está dentro da casa está bem arrumadinho, bem cheirosinho. A esposa vem receber ele de uma maneira cheirosa, gostosa, linda, é ou não é? Aí o camarada vem de uma maneira grossa, uma ignorância tremenda, porque nada deu certo lá no trabalho da maneira que ele quis. Aí ele chega na casa e senta aos pés na esposa, nos filhos, no gato, no papagaio, na calopsita, coitadinha, né? E não é bem assim. Como que está o teu coração, irmão? Como que está o teu coração até hoje? Desde segunda até a data de hoje nós estamos pregando aí, irmãos. Abra a tua Bíblia no livro de Provérbios 3, 5 a 7. Aleluia. Nós vamos fazer uma leitura grande aqui, irmãos. Eu abri muitos livros aqui da Bíblia. Provérbios 3, 5 a 7 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Verso 7. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Eu quero abrir com vocês, para vocês, esse livro aqui e recitar algumas coisinhas aqui que eu achei tão interessante sobre um coração endurecido. Aleluia. Preste bem atenção, irmãos. Um coração endurecido não sente a presença de Deus. Um coração endurecido não permite o fluir da fé. Um coração endurecido passa do compromisso às meras aspirações. Um coração duro rebela-se contra Deus. Um coração endurecido justifica seus próprios erros e culpa os outros. Um coração endurecido resiste à comunicação aberta e rejeita a correção. Um coração endurecido busca somente seus próprios interesses.
tornando-se religioso e intolerante. Um coração endurecido é frio e amargurado em relação aos outros. Um coração endurecido deleita-se no pecado. Um coração endurecido retém os dízimos e as ofertas. Um coração endurecido não adora a Deus. Então são várias características de uma pessoa que tem o coração endurecido. Ele critica tudo e todas as coisas. Uma pessoa que tem o coração endurecido, ele critica tudo e todas as coisas. E eu gostaria que você abrisse bem o olho, se você não está encaixado em alguma palavrinha aqui no qual foi citado, irmãos. Um coração endurecido, ele não respeita ninguém. Um coração endurecido, ele não é subordinado. Um coração endurecido, ele não respeita seus filhos, sua esposa, não respeita patrão. Um coração que está endurecido, irmãos, ele não respeita leis, pastor Rodrigo, a lei do homem, ou ele não respeita a doutrina, ele não respeita estatuto, ele não respeita mandamento. Um coração endurecido, ele não respeita o trânsito. Um coração endurecido, ele não respeita ninguém na igreja, irmão. Ninguém na igreja. Primeiro, o que leva o coração a ficar endurecido? O que leva o coração a ficar endurecido, irmãos? Eu dito uma ordem aqui em cima, aqui, irmãos. Você dita uma ordem lá na tua casa, você pai, você mãe, aos seus filhos. Você dá aquela ordem, olha, é até as 10 para dentro de casa, e eles estão do lado de fora. É até as 10 para dentro de casa. Não passa disso. Às 11 todos para a cama. E eles fazem isso. Eles fazem isso. São obedientes. E assim vai, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias. Mas o coração vai ficando endurecido, porque ele é como um soldado, vai seguindo aquela ordem ali. Ele vai seguindo aquela ordem, ele obedece aquela ordem ali. Mas o coração vai ficando endurecido. Por quê? Porque há questionamento, há murmuração. Ele não chega a conversar com a pastora, ele não chega a conversar com o pai, ele não chega a conversar com a mãe. E ele fica guardando aquilo ali sozinho. Há uma história que às vezes eu conto, irmãos, quando fazemos casamento, de um casal de velho que um sentava numa ponta, o outro sentava na outra ponta. Talvez aqui muitos já saibam dessa história. Em que um, no final da sua vida, resolveu sentar juntinho com o outro. E pela manhã, era todos os dias assim, pela manhã, ela chegava, arrancava o miolo do pão e dava o miolo para ele, e ela ficava com a casca. E era todos os dias assim, até que um dia ela fez diferente. Ela arrancou o miolo do pão, ficou com ela, e ela deu a casca para ele. Ele chegou e disse para ela: há quanto tempo eu queria comer essa casca? E ela disse para ele: há quanto tempo eu queria comer um miolo? Você está entendendo aí, irmãos? O que é um coração endurecido? Você vai guardando as coisas, irmãos. Passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, passa 4 dias, e nunca você vem conversar comigo. Nunca você conversa com seus pais. Nunca você senta a conversar com a mãe. Mãe, eu não gosto de geleia, mãe. Mãe, eu não gosto de ovo, mãe. Mas você come, mesmo assim, você come. Você come empurrado, mas você come. E assim vai. O casal é a mesma coisa. A igreja é a mesma coisa. O coração, de pouquinho em pouquinho, vai ficando endurecido. Endurece.
não sentam para conversar, irmã Maria Eugênia. Não sentam, filha. Aí tem 50 anos de casamento, 100 anos de casamento aí, mas nunca sentaram para conversar. Namoraram, fizeram de tudo, irmãos, mas nunca sentaram para prosear. O que é para prosear mesmo? A igreja, irmãos, nós fazemos reuniões aqui embaixo. Às vezes, as reuniões sai uma faísquinha, né? Mas daí se acalma ali, e tá. Mas essa faísca, esse contrito que se fala assim, né? Atrito, perdão, esse atrito das engrenagens, irmãos, é para funcionar o negócio. Não, né? Esse atrito é para engrenar o negócio. Eu me esqueço o nome daquela, uma manivela, exatamente, uma manivela. Trabalhava em Baú, e nós lixávamos uma lâmina, quando eu trabalhava em Baú, no mato, uma lâmina, e nós tínhamos um motorzinho, que nós tínhamos que girar a manivela, era óleo dois tempos, que se fala, né? Você colocava ali o olhinho, tá? Aí você... Mas todos os dias, nós tínhamos que ir, é ou não é? Todos os dias. Eu ficava ali, coprinho, para ficar bem afinadinho, para podar, estou ali. Assim tem que ser conosco. Vai criar, vai ficar desse jeito aqui, irmãos. A minha vida, a tua vida, o teu coração vai ficar desse jeito aqui, irmãos. Um coração endurecido, um coração empedrado. Por quê? Você nunca conversou com ele, você nunca conversou com ela. Você nunca fez isso, irmão. O que leva o coração a ficar endurecido? Diálogo. É um DDS. É ou não é um DDS? Eu não sei como é que é o casal, mas nós temos que sentar e conversar. Eu e a minha gordinha sentamos e conversamos. E ela fica fazendo lá os tricôzinhos dela, o chinelinho dela ali. Esses dias nós ficamos até às 5 horas da manhã, Limar. 5 horas da manhã. 5 horas da manhã conversando, ela fazendo ali. E conversa vai. Como que é a Cláudia? A Cláudia é assim. E a irmã Claudete? A irmã Claudete também é assim. Tá? E o Marcos, o Marcão da Toyota? O Marcão é assim. Aí fulano e tal. Nós conversamos na igreja aqui, irmãos. Nós conversamos da igreja. A melhor coisa que temos, nós não falamos mal, não. Nós temos que endireitarmos. Não é? Todo dia, irmãos, tem que passar. Não esqueça o nome da ferramenta que nós passávamos ali. Como é que era? Não, a outra. Esmeril. É isso. Nós passávamos ali, O negócio ficava com uma gilete. Irmãos. Aí, tá, aquelas maquinonas, creio que a igreja inteira conhece, aquelas máquinas de esteira, né? As maquinonas de esteira passavam com a lâmina aí, tá! Estopava tudo, irmãos. Todo, não resistia. Assim é um coração que não é endurecido, pastor Rodrigo. O coração que é de carne obedece todas as coisas. O coração que é de carne senta para conversar. Um coração que é de carne tem diálogo. Ele tem um DDS todos os dias. Ele senta para conversar. É assim que tem que ser a igreja. Sai lá do serviço, chega na casa que nem um mudo. Aconteceu um problema lá no serviço, lá, irmãos. Aconteceu a maior desgraça lá no serviço. E o camarada chega na casa que nem um mudo. A esposa já conhece. Se cutucar. Já viu o cachorro, já, irmãos? Um quando chega perto do outro. Ou peru. Já viu o peru? Peru é assim. Peru é assim. Há pessoas que fazem isso, irmãos. A esposa vai conversar, o camarada, alguma coisa aprontou lá, aconteceu lá no serviço.
quando chega na casa, não dá para conversar. Se você for conversar, ou vice-versa, irmãos, alguma coisinha aconteceu na casa. Alguma coisinha aconteceu na casa. E o negócio vai crescendo, irmãos. O coração vai ficando endurecido. O coração vai ficando endurecido porque não há diálogo, não há conversa. Não há conversa. E nós temos que sentar e conversar. Um time, Marcelo, se não for entrosado, nem adianta entrar em campo, irmãos. Não, Edson. Se não for entrosado, é só para brincadeira. É só para brincadeira. Um time tem que ter entrosamento, irmãos. A igreja, ela tem que ter entrosamento aqui. Olha aqui, irmãos, o nosso manual é a Bíblia Sagrada. Esse é o nosso manual. E todos os dias nós estamos em cima desse manual aqui. E há pessoas que passam certas bolas para a gente redondinha, irmãos. Olha o livro que me passaram aqui. Passam redondinha. Há pessoas que nos presenteiam com certas bolas e coisa redonda, irmãos. É livros, né? É um outro tipo de Bíblia, mesmo texto, mas de uma maneira diferente, de uma linguagem diferente. Isso é bom, irmãos. Isso é excelente. Então o que leva o coração a ficar endurecido é a falta de diálogo, é o desobedecer ou desobediência. Nossos pais, patrões, pessoas mais velhas, ser insubordinados ou insubmissos às nossas leis, na igreja, na rua, no trânsito. Isso é ter um coração endurecido. Isso é ter um coração endurecido. Pessoas que não têm diálogo, irmãos, o coração é facinho de endurecer. Mateus 24, capítulo 24, verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Vai se esfriar e já está se esfriando, irmãos. Olha o tanto de pecado que está sendo escondido aí. E as pessoas não revelam, não contam, não tem diálogo. Aí o pecado vai ocupando uma proporção mais e mais e mais. Ele se esfria. Há pessoas que não têm prazer mais de estar dentro da igreja. Há pessoas que não conversam mais com os irmãos. Há pessoas que não têm prazer mais em cantar. Por que, irmãos? Porque o coração está endurecido. Como foi dito ontem, eu não vi o André, eu não enxerguei o André. Aí o meu coração endurece. O André passou, eu vou ficar com o meu coração endurecido, porque ele não me viu, ele não me cumprimentou, ele não me enxergou, e eu fiz um escândalo, e ele não me viu. E eu vou carregando aquilo, segunda, terça, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, eu não tenho diálogo com ele, eu não tenho conversa com ele. Então, irmãos, a maioria das vezes, um coração fica endurecido, porque eu não sento conversar com o abençoado. Eu tenho que sentar e conversar com o pastor André. Eu tenho que prosear. Irmãos, tem um negrinho lá em casa, que tem 16 anos. Ele levanta cedinho, meio-dia. E cada vez que ele levanta, cadê? 11h59. Ele levanta, ele vem assim, ó, Deus é o Pai, Deus é o Pai. E vai pro banheiro, tá calando a chave, mas ele dá benção, né? Vai, Deus é o Pai, Deus é o Pai. Vai. Aí nós sentamos ali, trouxemos uma coisinha assim. É o dia nosso, conversadinho. Como que é a tua vida na tua casa, irmãos? É cheio de diálogo ou não? Como que está o teu coração dentro da tua casa? Você tem diálogo? A esposa, quem tem a razão lá? É o esposo ou é a esposa? Como é
que o coração endurece? É o segundo tópico aí. Como é que um coração endurece? Hebreus, capítulo 3, versículo 12, 13 e 14. Eu quero ler para os irmãos. Hebreus 3, 12, 13 e 14. Diz bem assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Amém? Amém. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Estamos rodeados por isso, irmãos. Estamos rodeados por isso, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Até o fim, irmãos. Levantemos a nossa mão a Cristo e o recebemos a Ele como o único e suficiente Salvador. Qual o nosso princípio, irmãos? É seguir o nosso credo. É seguir o nosso credo, o que nós cremos. Primeiro em Deus, como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Nós cremos em Deus. É somente em Deus. O diabo tentou de todas as formas endurecer o coração de Jesus Cristo. O diabo tentou de todas as formas endurecer o coração de Jesus Cristo, lançando sobre o coração de Jesus Cristo palavras de riqueza, de vaidade, de tudo, irmãos. Mas em todas as coisas o diabo perdeu. Todas as coisas o diabo perdeu. Como é que o coração endurece, irmãos? Como é que o coração endurece? Pessoas que se rebelam contra nós. Pessoas que se rebelam contra nós. Como que se rebela contra nós? Está no versículo aqui, irmãos. E tudo é diálogo, irmãos. Todo esse texto meu aqui que eu fiz aqui, tudo vai agir em meio ao diálogo. Tudo vai agir em meio ao diálogo. Nós temos que ter diálogo. No verso 13 de Hebreus 3:13 diz: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Irmãos, quando você senta a conversar com uma pessoa, tudo é resolvido ali, irmãos. Quando você senta a conversar com uma pessoa, tudo é resolvido ali, irmãos. Você já viu o ventilador desconfiado, irmãos? Esses dois ventiladores lá da ponta são um ventilador desconfiado. Eles ficam para lá e para cá. Para lá e para cá. Isso aqui já não, isso é uma posição. Mas aqueles lá são desconfiados. Então há pessoas igualzinho aquele ventilador ali, irmãos. Então é melhor sentar e conversar. A melhor coisa que tem é sentar e conversar. Não deixar para resolver as coisas amanhã, depois. Há pessoas que dizem: pastor, eu vou deixar baixar a poeira um pouquinho, eu vou deixar esfriar um pouquinho. Amém, mas não deixa por muito tempo não. Não deixa por muito tempo não. Vai endurecer o coração. Vai endurecer o coração. E a partir do momento em que aquele coração se endurecer, ela vai se rebelar contra você. Ela vai se rebelar contra você, se você não sentar e não vomitar o que está tudo dentro do teu coração e conversar com ela. Foi dito ontem isso aí, irmãos. Foi dito ontem isso aí. Endurece o coração, irmãos. Quando você vai só engolindo,
ofensa, ofensa, problema, 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 problema. Você só vai engolindo. Não senta para conversar. Não senta para prosear. O negócio vai crescendo cada vez mais. Irmãos, melhor é murro do que uma palavra. Uma palavra dói, não dói? Melhor é um murro do que uma palavra. Uma palavra dói. Mas se você sentar, dialogar com a pessoa, irmãos, é a melhor coisa que tem. Vem choro, vem barro, vem tudo quanto é coisa, vem ranho, vem tudo quanto é coisa. Mas ali está resolvido tudo, irmãos. Ali está resolvido tudo. Ali está resolvido tudo, irmãos. Pessoas que não te ligam mais, te procuravam antes, irmãos. Pessoas que não te arrancam do Facebook, irmãos, te arrancam do Zap. As pessoas se rebelam, o coração endurece contra você. Como é que um coração endurece? As pessoas não ligam mais, pastor André. Antes nos procuravam e vinham em casa tomar café, vinham jantar, vinham almoçar, chegavam numa hora X, lá em casa, 1h, meia-noite, e nós conversávamos. Agora não vem mais, não senta mais para conversar. Por que será? O coração dela está endurecido. O que eu fiz? É desta maneira que nós vamos conhecer que o coração está endurecido. É desta maneira que nós vamos conhecer que o coração está endurecido. Amém? Por favor, aquelas duas crianças ali. Eu gostaria que os obreiros dessem uma acalmada nessas duas crianças. Por favor. O negócio é sério aqui. Nós não estamos brincando aqui não. Tá bom? Nós não estamos brincando. Amém? Não é brincadeira aqui, irmãos. Há uma briga tremenda aqui. Há uma briga tremenda aqui. Potestade principal está sobre nós. Está sobre nós. Potestade principal do inferno lá embaixo, Marcos. Há uma história de que um pregador, a visão dele já não era boa. Ele então quase encostava os olhos na Bíblia para ler, mas ele não enxergava, ele não via as pessoas. Ele baixava e começava somente a ler a Bíblia. A história vai dizer que muitas pessoas se agarravam nos bancos, porque eles viam como se um precipício abria-se embaixo deles. Irmãos, eu não vou rogar praga em vocês não, para que se abra um precipício aí do teu lado. Não, irmãos, mas eu gostaria que você prestasse atenção. Toda atenção ainda é pouca aqui, irmãos. Toda atenção ainda é pouca aqui. Toda atenção ainda é pouca aqui. Amém? Toda atenção ainda é pouca aqui. Você não saiu da tua casa, irmãos, para ouvir o pastor de tudo. Não, de jeito nenhum. Esse seminário aqui não foi levantado por levantar. Há muitas pessoas que neste momento, obreiros nossos, estão na sua casa assistindo televisão. Há muitos obreiros que estão fazendo visita, irmãos. Sendo que hoje nós temos um seminário aqui. E esse seminário aqui foi pago um alto preço, irmãos. Esse seminário aqui foi jejum e oração. Esse seminário aqui não é de graça, irmãos. Eu creio, como já falei antes, irmãos, como muitos aqui oram por uma porta aberta, jejuam por uma porta aberta, e quando a porta ela se abre, a pessoa esquece de Deus, esquece de tudo. Dão mais valor para o seu serviço. Entenda o que eu estou falando aqui agora, irmãos. Pelo amor de Deus, não leve para o outro lado. Dão mais valor para o seu serviço, dão mais valor, irmãos, para o estudo, dão mais valor para os filhos, dão mais valor para o esposo, para a esposa, do que dentro da casa de Deus, em uma comunhão com os irmãos. Entendam o que eu estou falando aqui agora, pelo amor de Deus, irmãos. Há pessoas, irmãos, que pedem uma porta, Deus abre a porta, trabalha até as 5, ou até as 4h30, ou até as 3 horas, não vem na igreja. Segunda e terça nós não temos culto, só temos culto quarta-feira. E o abençoado, a abençoada, ela diz que está muito cansada para vir no culto agora. Ela não pode vir, ele não pode vir no culto, porque está cansado. Aí só vai vir no domingo. Aí vem trazendo aquela carga de gelo, vem trazendo aquele iceberg nas costas, vem trazendo aquela podridão. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, chega no domingo aqui
e às vezes quer dormir no banco aí, irmãos, com as canções cantadas, entoadas aqui. Você está entendendo, irmãos? Há pessoas desse jeito. Há pessoas desse jeito, porque, irmãos, estão com o coração endurecido. Pede uma porta a Deus, Deus abre a porta, e quando Deus abre a porta, esquece da casa de Deus, esquece dos irmãos, esquece da igreja. Se sente cansada de vir à igreja, 2 horas aqui no culto, só 2 horas, só, irmão, só 2 horinhas aqui dentro adorando a Deus, só 2 horinhas. Não, hoje eu não vou, estou com um calo no dedão direito, não posso ir no culto hoje. Não, hoje eu não vou no culto, porque o meu marido saiu com o carro, hoje eu não vou no culto. O orgulho, irmãos, eu quero falar sobre isso aqui, o orgulho ele cresce no coração da pessoa. A soberba cresce no coração da pessoa. Vinha de chinelo para o culto, irmãos. Às vezes não jantava, mas vinha para o culto. Não tinha que comer na casa. Quando chegava do culto lá na casa, não tinha que comer, mas ele vinha aqui para o culto aqui. Ele vinha para o culto. Aí Deus abriu as portas, Deus abençoou, Deus deu riqueza, Deus deu riqueza, Deus abençoou aquela porta de emprego, aquela porta de serviço. Deus deu aquela bicicleta, aquele carro. Aí não vem mais. Aí se sente cansado. Não vem mais, pastor. Só via os domingos. Via o crente domingueiro, trazendo aquela carga, aquele iceberg, aquele gelo, aquela podridão. Porque desde segunda até sábado resolve vir domingo no culto. E não é bem assim não, irmãos. Nós temos que adorar a Deus todos os dias. O que diz Hebreus aqui? Antes, exortai-nos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Irmãos, estamos lá em nosso trabalho, lá tem pecado também, lá tem pessoas também, somos rodeados por mulheres, somos rodeados por homens, somos rodeados ali, tem malícia lá, tem pecado lá também. Os nossos vizinhos, a fulano de tal, veja só, Davi, a Bíblia diz que estava lá em cima do castelo dele, viu quem lá embaixo lá, estava lavando roupa, pelada lá embaixo lá, irmãos. Assim, é muitos que estão aqui, irmãos, homens que amanhece, acorda a certas horas, vai, a sua vizinha está lavando a calçada com aquele shortzinho, ou com aquela mini saia, e está ali, ó. Não quer vir para a igreja, irmão, na quarta-feira, não quer vir para a igreja na quinta-feira à tarde, mas o tempo está lá, olhando a vizinha, lavando a calçada, só de shorts, mini saia lá, irmão. O camarada vai endurecendo o seu coração todos os dias, endurece o seu coração, e vem só domingo, Antônio, e só domingo na igreja, trazendo aquela carga de gelo abençoado, da vontade de ir. E coração endurecido, amor. Todos os dias, irmãos, nós temos que ser exortados. Todos os dias temos que ser exortados. Todos os dias temos que ser corrigidos. Porque, irmãos, somos rodeados por mulheres, somos rodeados por homens. Quando eu saio lá da Clabinha, irmãos, eu passo bonde, assim, irmãos, olha. Mulheres aqui, homens aqui, eu passo o bonde assim. Aí eu tenho que sair, irmãos. Mulheres rodeadas para lá e para cá, irmãos. Não sou tão feio assim não, irmãos. Sou bonitinho, engraçadinho até. Passo a Horácio Clabim, mulheres para lá, mulheres para cá. Chego até em casa e me explico muitas vezes para minha gordinha ali. Encontrei fulano de tal, encontrei Beltrana. Somos rodeados por homens e mulheres. Todos nós que estamos aqui somos sujeitos a cair, somos sujeitos a falhas, somos sujeitos a erros. Todos nós. Ninguém é super-homem nem super-mulher aqui. Rodrigo lá é rodeado por mulher.
O Rodrigo lá é rodeado por mulher. Alguém já foi na Carisma? Amém? Muitos são rodeados por homens, irmã Júlia. É rodeado por homens lá. Muitos são rodeados por bebidas. Amém, irmão Darcy? Estão sujeitos a cair, irmãos. Estão sujeitos a falhar. Mas uma coisa eu peço para vocês: venham na igreja todos os dias. Todos os dias que tiver culto aqui, irmãos. Todos os dias que tiver ensaio aqui, vocês que fazem coreografia, venham. Não dê desculpa: estou com dor de cabeça, estou com dor de barriga, desempiria, não posso ir. Se eu der um gesto lá, esparrama tudo no chão. Venha, irmãos. Venha para a igreja. Venha para a igreja, irmãos. Melhor lugar é aqui. Por que, irmãos, que eu digo isso aí? O coração ele vai ficar endurecido. O coração vai endurecer. Porque você não tem mais a presença, o calor humano dos irmãos, o relacionamento, a intimidade dos irmãos. Casais que são aqui, irmãos. Casais que são aqui. Homens querem ter toda a razão das coisas. Às vezes as mulheres querem ter toda a razão das coisas. O homem quer subir muitas vezes em cima da mulher, dizendo que ele é o sacerdote, eu sou o cabeça da casa. Eu sou o cabeça. Mulher que não manda. Eu é que mando. Eu é que trabalho. Eu é que faço a parte mais dura da casa. Então é eu que mando. É eu que mando aqui. Eu ia contar uma história aqui para vocês aqui, mas não vou contar. A história é muito fofa. É dos nossos organismos aqui, irmãos. Quem é que manda mais? O homem ou a mulher? O coração endurecido, irmãos, está dentro da casa muitas vezes. O homem ou da mulher? Quem é que manda mais? Quem tem a razão ali dentro ali? O homem ou a mulher? Deixa eu entrar aqui, irmãos, no texto. Quais são os sintomas de um coração endurecido, irmãos? Um coração endurecido, ele não vê, ele não ouve. Num âmbito espiritual, ou as questões do espírito. Um coração endurecido, ele tem sintomas também. Um coração endurecido, ele tem sintomas também. Ele não vê, não ouve. Você pode falar o que for, ele vem dentro da igreja, mas ele não enxerga nada. Não enxerga nada. E ele também não ouve. Faz de conta. Quando a pessoa está com o coração endurecido, ele vem para a igreja por vir. Ele está com o coração endurecido. Ele perde, escreve aí, um coração endurecido. Ele perde a sensibilidade emocional e espiritual. Um coração endurecido, ele perde a sensibilidade emocional e espiritual. Ele perde a sensibilidade, irmãos. Um coração que está endurecido. Não toca mais, irmão, como é para se tocar. Não canta mais, como é para se cantar. O coração endurecido é assim. Ele perde a sensibilidade emocional e espiritual. Antes, pulava. Você cantava parabéns para você, ele, glória a Deus, aleluia. Ele estava ali, irmãos, é ou não é? Você cantava o hino do cantor cristão, ele, aleluia, limpo, estranho, tudo, irmãos. Ele perde a sensibilidade emocional e espiritual. No Salmo 51, verso 11, Davi vai dizer: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. A única coisa, irmãos, pastor Rodrigo vai estar pregando sobre isso. Eu peguei só uma partinha, não sei se você trouxe aí. Só esse versículo aqui. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi
foi um guerreiro, irmãos. Davi era um homem que derramava sangue. Mas de maneira nenhuma, ele queria perder a sensibilidade emocional e espiritual. Quando ele era confrontado com alguma coisa, irmãos, pá! Eu estou errado. Como que está o teu coração de duro, irmãos? Um coração duro ou endurecido, ele tem sintomas. Ele não vê e não ouve. Ele não é sensível. Ele não é espiritual. Perdeu. Morreu. Vai se passando esses dias. Não tem diálogo mais. Não tem prosa mais. Você vê que ele está morrendo todos os dias. Todos os dias. Davi, a Bíblia vai dizer, quando ele peca com Betseba, passa-se um bom tempo, chega um profeta em sua casa, conta uma história para ele, ele logo, pá! Por quê? Porque ele foi confrontado, irmã Cláudia, ele foi confrontado, aquele erro veio à tona, ele tinha ainda sensibilidade emocional e espiritual, ele tinha, ainda era sensível. Camarada saiu da igreja, foi um centro de macumba, sentando ali, junto, chega o pai de santo, pessoal batendo seus atabaques ali, e nem o demônio subia nem descia, e nem o demônio subia e nem descia. O pai de santo corre o dedo. Você, levanta, sai daqui, você está atrapalhando o meu trabalho. Não, mas sai daqui, você está atrapalhando o meu trabalho. Aí ele sai. O pai de santo chega perto dele e diz: você acabou de atrapalhar o meu trabalho. Mas por quê? Ainda há uma luzinha dentro de você. E essa luzinha não pertence aqui. Essa luzinha não pertence aqui. Irmãos, todos nós ainda somos sensíveis à voz do Espírito Santo. Não podemos perder essa sensibilidade por nada. Não podemos perder essa sensibilidade por nada. Não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Tenha diálogo com as pessoas. Converse com as pessoas. Seja sensível e espiritual. Davi, ele correu, fez uma oração rapidinho: Senhor, não me tire da tua presença, não afasta de mim o teu espírito. Ele viu que Deus ia arrancar o espírito dele. Ele viu, irmãos. Não endureça o teu coração, irmãos. Se hoje aconteceu alguma coisinha com você, amanhã corre reconciliar com fulano. Não deixa esse negócio endurecer o teu coração inteiro, irmãos. Corre. Outro sinal que deu um coração endurecido, irmãos, é abandonar os compromissos que participava anteriormente com os irmãos em Cristo. Outro sinal de um coração endurecido é abandonar compromissos que participava anteriormente com os irmãos em Cristo. Ele tinha compromisso com a família, irmã Nilza. Agora não tem mais. Não é só com a minha família, mas com a tua família. Agora não tem mais. Não vem mais em casa. Um coração endurecido é assim, irmão. Ele tinha compromisso com os colegas, não tem mais. Como já disse, ele excluiu do Zap Zap. Ele saiu também do Zap Zap. Alguma coisinha tem. Já ficamos assim, já ficamos bem. Alguma coisinha tem. O camarada se excluiu e não aparece mais em nada. Colegas, amigos, tudo. Ele abandona seus compromissos. Ele não vem mais frequentemente na igreja. Ele não vai mais fazer aquele churrasco lá, irmão Darcy, na sua casa. Alguma coisinha aconteceu, hein? Alguma coisinha aconteceu. Fique de olho, orelha em terra. Alguma coisinha aconteceu.
Alguma coisinha aconteceu. Romanos 12. Romanos 12, irmãos. (17, 18 e 19) diz assim: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Mais uma vez, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Tenha a Bíblia, tenha um dicionário, tenha um caderninho para você estar anotando as coisas. Vamos até domingo ainda. Nesse seminário aqui, ainda tem muitas coisas ainda o que falar, tem muitas coisas ainda a resolver ainda. Eu não conheço o teu coração, eu não sei como está o teu coração, irmãos, se está endurecido ou não, com o seu esposo, com sua esposa. Eu não falei muito do coração, eu tive que abrir o leque para uma outra coisa aqui, irmãos.